tem costume de usar a palavra, uma palavra simples, que aqui em Portugal acho que eu acabo ouvindo um pouco mais do que lá no Brasil. Adoro-te, ou adoro, ou te adoro. Uma palavra mais comum. Aqui eu achei uma palavra um pouco mais comum do que no Brasil. Né? É uma palavra separada para algo específico que às vezes é usada de forma banalizada. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Nós estudamos ao decorrer desse trimestre que a nossa vida é um ato de adoração. Tudo que nós fazemos, adoramos. Consciente ou inconsciente, nós adoramos a Deus ou a Satanás. Tudo que fazemos, independente das nossas crenças, estamos sempre adorando alguma coisa. E às vezes, até mesmo essa palavrinha, quando eu uso ela para alguma coisa que não seja ao nosso Deus Altíssimo, eu estou então adorando a quem? Satanás. Como estava dizendo hoje na escola sabatina, verdade só existe uma. Mas mentira existe quantas? Muitas. E são muitas. É mais fácil estudar sobre a verdade ou sobre a mentira? É mais fácil estudar sobre a verdade. Não é? Porque a mentira ela vai se atualizando a cada dia. A verdade ela sempre foi verdade do início e vai ser verdade até o fim. Então, sabendo da verdade, eu faço o quê? Eu simplifico o quê? A minha vida. Logo, todas as mentiras que vierem, eu simplesmente desligo. Não me importa. Porque eu já sei da verdade. Mas às vezes essa palavra incomoda. Falar de verdade incomoda. Porque o mundo hoje não falam de várias verdades. Quando você trata de uma verdade absoluta que vem de Deus, até mesmo nesse assunto existe o quê? Divergências de entendimentos. E é um pouco complicado. E quando você trata de uma verdade, você rapidamente sai da sua zona de conforto. É difícil falar a verdade. É difícil falar o que ninguém está falando. Muito fácil falar o que todos falam. Muito fácil seguir, como o popular mais dito, a manada, a maioria. É muito mais fácil. O lado certo sempre teve com a maioria ou com a minoria? Eu acho que o povo de Deus sempre foi a minoria. Nunca foi a maioria. Né? Infelizmente, né? Às vezes, a verdade é vista dessa forma. Ah, mas as pessoas que pensam dessa forma são um pequeno grupo. São poucas pessoas. Ou seja, então a maioria, no caso, tem a verdade? Não é porque a maioria concorda que a mentira se torna verdade. É isso. Então, sabendo que tudo que nós fazemos, nós adoramos a Deus ou Satanás, que é o que comamos, que bebemos, que falamos, que ouvimos, o que vivemos, da forma que levantamos, da forma que oramos, tudo, irmãos. Tudo que nós fazemos, nós estamos fazendo escolha. Isso louva a Deus ou isso louva a Satanás? E quando nós vemos, nós saímos da nossa casa, vamos para a igreja, vamos fazer o quê? Orar a Deus, não é? Nós vamos receber um culto ou vamos oferecer um culto? O que eu venho oferecer a Deus? Desde o tempo do Holocausto, os seguidores de Deus iam lhe oferecer alguma coisa. Não é? Sim. E nós? O que nós vemos aqui na igreja? Viemos oferecer o quê? Naquele tempo Deus pedia um cordeiro, não é isso? Um animal que morresse, representava ali perdão dos pecados. Essa lei foi abolida. Jesus a cumpriu na cruz. Não precisamos mais matar animal nenhum, derramar sangue nenhum para que Deus perdoe nossos pecados. Mas existe, sim, algo que nós temos que oferecer a Deus. E o que é? Nosso coração. Nosso coração. O nosso corpo em sacrifício vivo. Quem é que está vivo aqui? Todos estão vivos, né? A graça de Deus, né? Então, temos algo a oferecer em vida? Sim, porque depois de morto não temos mais nada a oferecer a Deus.
Temos alguma certeza do dia de morte? Não. Estamos sempre adiando aquilo que nós sabemos e devemos oferecer a Deus. Porque aquele que sabe o que deve fazer e não faz, esse faz o quê? Esse peca. Se eu sei que devo fazer uma coisa e não faço, eu peco. E eu tenho certeza que todos nós aqui dentro dessa igreja sabemos exatamente aquilo que devemos fazer e o que não devemos fazer. Porque o Espírito Santo é um ser que comunica com todos nós. Ele comunica até com os incrédulos. E nós, como supostos estudantes da palavra de Deus, devemos ter essa comunicação dele muito clara para nós. Porque, de certa forma, supostamente estamos próximos a Deus. E mesmo ouvindo essa comunicação do Espírito Santo, o que nós temos feito com o que ele tem dito para nós. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado muitas coisas aos nossos ouvidos. Mas o que nós temos feito com essas informações que ele tem nos passado? Estamos vivendo um tempo que as coisas estão cada vez mais loucas. Eu estou vendo coisa que jamais achei que iria ver. E sinto de fato que os dias estão sendo abreviados. Não sei vocês, mas eu tenho a impressão que está passando muito rápido. E já foi cientificamente comprovado que de 2020 para cá, realmente, o tempo tem acelerado. Está provado pela ciência, profetizado pela palavra, provado pela ciência. Sabemos que a volta de Jesus, cada dia que passa é um dia a menos. Não temos data, mas temos sinais. Esses sinais estão se cumprindo, sim ou não? Sim. Estão se cumprindo. E a cada dia fica mais o quê? Mais aparente que esses sinais estão se cumprindo. E eu vou voltar a dizer uma coisa que disse hoje na escola sabatina. Eu tenho a revelação de Deus sobre o que vai acontecer nessa terra. E o que eu tenho feito com essa revelação? Eu uso ela só ao meu benefício, ao benefício da minha família, ou às vezes nem mesmo da minha família. O que eu tenho feito com essa revelação? Já que tudo que eu faço, eu então adoro a Deus ou adoro Satanás. Então, quando eu devo fazer uma coisa e não faço, isso também é uma adoração. E a adoração está muito ligada na palavra culto, que é cultuar, prestar reverência, não é? A um ser maior do que você. Nós vamos ler assim. Vamos abrir a nossa Bíblia, nossa espada de dois gumes. Lá em Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Não, versículo 1, desculpa. Romanos 12, versículo de número 1. Todos encontraram? Uhum. Vou esperar todo mundo abrir a Bíblia. Se alguém que passou a semana toda sem abrir, aqui na igreja vai abrir. Pelo menos não vai juntar mufo nas páginas. Vamos lá. Romanos 12, versículo de número 1. Um barulho de folhinhas ainda. Versículo 1. Liga não, irmãos, as crianças estão com dificuldade de abrir ali, de abrir a Bíblia. Mas nós temos o sábado todo, não? Temos o sábado inteiro. Vamos lá. 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Como eu tinha dito antes, estamos vivos. E esse é o culto racional que nós devemos prestar a Deus. Então, nós saímos da nossa casa. Viemos aqui encontrar Deus? Não. Deus me livre.
se eu precisasse vir à igreja uma vez por semana encontrar com Deus. Eu já estava com Ele. Eu já estava com Ele a semana toda. Eu não abandono o largo dele, não. Ai de mim se eu tivesse que sair lá da minha casa para vir na igreja uma vez por semana encontrar com Deus. Meu Deus, maldito seria eu. Não, eu já estava com Ele, irmãos. Eu já estava com eles. E aqui na igreja, então, eu venho fazer o quê? Eu venho oferecer alguma coisa para Deus. Eu não sei o que você veio aqui oferecer hoje. Pode ser que você veio oferecer a tua fraqueza. Não há problema, irmãos. Deus, Ele nos recebe de braços abertos. Com suas fraquezas, com suas dificuldades, Deus está pronto a nos recolher para Ele. Por que Ele bate na porta do nosso coração? Porque Ele quer entrar. Ele quer fazer ali uma faxina. E é uma faxina fácil de fazer, não, irmão. Não é como entrar numa casa e ele passar uma esponjinha, não. É uma faxina que vai durar o resto da nossa vida. E ainda não vai terminar de limpar tudo. Porque a faxina, não é porque o faxineiro é mau, é ruim. É porque a faxina não depende só dele. Depende de nós. E nós somos maus. Nós somos ruins. Nem sempre deixamos Deus entrar em algum quarto da nossa casa. Fala, esse quarto não. Aqui não, aqui é porta fechada, está chaveado, a chave está no bolso, e aqui o Senhor não entra. Fazemos isso sim ou não? Fazemos, mesmo que inconsciente nós fazemos isso. Mesmo que inconsciente. Uma forma de defesa. É confortável para nós. E sair da zona de conforto, arruma o quê? Problema. Toda vez que nós saímos da zona de conforto, isso ocasiona problemas. Nós gostamos de problemas? Não, claro que não. Quem é que gosta de problema? Nós evitamos os problemas. Só que quando eu evito certos tipos de problema, mesmo numa zona neutra, eu estou adorando Satanás. Não importa, irmãos. Não importa. Infelizmente, essa é a realidade. Ou felizmente. O inimigo tem tentado implantar em nossas mentes que é muito mais fácil acreditar em tudo e mais um pouco. E fazer tudo e mais um pouco. Mas Deus tem comprovado através da história, através da ciência, cada dia mais, que não existe caminho seguro a não ser nos pés de Cristo. Não existe outro caminho. Mesmo para as pessoas que se acham que sabem de muita coisa. Não adianta sabermos de muita coisa e não colocarmos em prática aquilo que sabemos, através do auxílio do Espírito Santo. Porque também através de nós, nada vamos conquistar com isso, não vamos atingir nada com isso. A mensagem ela precisa ser pregada. Isso é um fato, que nós sabemos. Nós estamos sempre empurrando para o outro. A igreja faz, o pastor faz, o ancião faz, aquele outro faz. Estamos sempre tirando a nossa responsabilidade de lado. Mas continuamos pregando que é necessário a mensagem ser espalhada. Parece hipocrisia, irmãos. Mas infelizmente é a nossa tendência. Devemos o quê? Lutar contra ela. Brigar com ela. Nós precisamos vencer esse conflito que existe dentro de nós. Vamos lá para a 1 Crônica 28, versículo 9. Primeira Crônica 28, versículo de número 9. Quando todo mundo encontrar, quero escutar amém. Amém. Estou encontrando. Amém. Se alguém quiser gritar misericórdia também, fica à vontade. Mas vamos ter misericórdia, vamos esperar um pouquinho. Primeira Crônica, capítulo 28, versículo de número 9. Todos? Vamos lá. Aqui é um conselho de Davi para quem? Para o seu filho, né? Salomão.
Diz o quê? E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o teu coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece e motiva. Conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você abandonar, ele rejeitará para sempre. Olha que coisa séria, irmãos. Coisa séria. Davi fala para Salomão, alguém entrega então o quê? Todo o seu coração. É todo, entrega todo o seu coração. Por quê? Porque Jesus precisa entrar e fazer uma faxina, ele precisa limpar. E se você não entregar o coração, não há nenhuma possibilidade de você ter a transformação necessária na tua vida. Não tem possibilidade. Sem Jesus, sem o Espírito Santo nos conduzindo, não há nenhuma possibilidade. E para isso eu preciso fazer o quê? Entregar o quê? Todo o meu coração. Por quê? Porque ele conhece quais são as motivações. Ele conhece o mais profundo do meu coração. Conhece as minhas intenções. Agora vem cá. Quando você ouve que Jesus conhece as intenções do seu coração, isso para você é bom ou ruim? Porque, irmãos, se a resposta for ruim, vamos tomar cuidado. Porque Deus conhecer as intenções do nosso coração tem que ser maravilhoso. Tem que ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Por quê? Porque Ele é o único que vai me julgar com intensidade e bater um martelo. Muito importante que Jesus conheça o nosso coração. Que Jesus, conhecendo o nosso coração, então Ele sabe em qual ponto Ele vai trabalhar. Mas precisamos permitir que Deus, então, esteja agindo, não só no nosso coração, mas como também nas nossas atitudes. Que vai refletir, claro, nas nossas atitudes. Vamos voltar para Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. Amém? Amém. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quando nós vivemos o nosso dia a dia, a correria, com todas as coisas que acontecem no dia a dia, coisas boas, coisas ruins, será que nós conseguimos direcionar tudo para Ele? Que tudo seja para honrar e glorificar o nome de Deus? Ou será que tudo que eu faço de fato honra e glorifica o nome de Deus? Uma coisa que às vezes nós nos perdemos ao decorrer do dia. É fácil a gente se perder, escapar alguma coisa que não deveria ter falado, alguma coisa que de repente não deveria ter feito, e depois causa aquele arrependimento. Sabe, irmãos, quando a gente está falando mal de algum irmão, aqui na igreja tem certeza que não tem ninguém que fala mal de ninguém, mas como assim? Tem certeza que a gente é tudo santo. Mas sabe quando a gente está numa rodinha, chega numa rodinha e está ali o pessoal falando mal de algum irmão, e a gente chega e a gente tem a mesma opinião daquele irmão, ao invés da gente apaziguar, a gente faz o quê? A gente intensifica aquela coisa. E sabe depois quando a gente sai, o Espírito Santo fala assim, ó, você não deveria ter feito isso. O Espírito Santo fala ou não fala com vocês? Fala. Você não deveria ter feito isso. Por que você fez isso? Você sabe que não deveria ter feito. E eu fico pensando, irmãos, como é triste você ficar repetindo a mesma coisa sempre. Pense quando você tem um filho, ou uma filha, ou alguém que você está corrigindo sempre no mesmo motivo. A pessoa está sempre caindo na mesma coisa, você se torna uma coisa chata, não se torna uma coisa chata. Você fala, a pessoa não está me ouvindo, eu vou falar com ela sempre sobre o assunto, já expliquei, já falei, já detalhei, já sentei, já conversei, já chorei. Mas eu tenho que sempre repetir a mesma coisa. Agora eu fico pensando, Deus, Espírito Santo, sempre repetindo a mesma coisa nos nossos ouvidos. Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. É um Deus incompreensível de misericórdia. E glória a Deus por isso, irmãos. Porque senão seríamos todos consumidos. Efésios 3.
Efésios 3, versículo 20 ou 21. Efésios 3, versículo 20 e 21. Amém? Amém. Opa. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. Amém. Irmãos, eu quero citar uma coisa aqui. Ele é um Deus que tudo pode, sim ou não? Sim. Tudo pode. Eu quero citar uma coisa com vocês aqui, que me incomodou um tempo atrás, há alguns anos atrás. E eu fiz algumas mudanças. Mas eu vejo isso sempre. Uma coisa que parece... Sabe aquelas coisinhas que parece que não é nada? Mas aquela coisinha que bota um ponto de dúvida de quem é Deus? Sabe quando eu ajoelho e oro? Com toda a fé e poder, mas eu falo assim, Senhor, que o Senhor possa fazer isso. Que o Senhor possa fazer aquilo. Que o Senhor possa fazer aquilo outro. Irmãos, com todo respeito, eu sei que isso é sem sentimento ruim, é na ingenuidade. Mas o posso vem do poder. E Deus pode o quê? Deus pode tudo. Quando eu falo que Deus possa, eu estou colocando em xeque, eu estou colocando em dúvida o poder de Deus. Por isso que na oração no final existe o quê? Mas que seja feita o quê? A tua vontade. Não estou colocando em xeque o poder de Deus e estou deixando Deus fazer a vontade dele. Pode ser que eu não tenha esse sentimento na oração, de duvidar de Deus, de crer que Deus pode tudo. Mas já que tudo que eu faço honra a Deus, honra a Satanás, o Senhor pode tudo. Que eu possa sim, que você possa sim, que a igreja possa sim, mas que Deus possa nunca. Nunca. E é uma palavra que é usada na igreja, não só em Portugal, como no Brasil, como em todas as igrejas que já frequentei. E é uma coisa que, de fato, quando cheguei a falar, quando entrei na igreja, ouvia muita palavra, cheguei a pegar um modelo de oração, porque a gente acaba sacando isso pra gente, e depois Deus falou comigo, e eu retirei isso. Muito importante, irmãos, que nós venhamos refletir até nas palavras que nós proferimos. Porque, de fato, ela desonra a Deus. Mesmo que inconsciente, como eu já tinha dito antes. Não é porque eu quero, mas ela desonra a Deus. Eu não posso nunca duvidar que é um Deus que pode todas as coisas. Agora vamos abrir um livro que ninguém abriu ainda e vai ser difícil abrir, viu? Abacuque. Nem sabe onde fica, quer ver? Abacuque. Ixi, esse vai demorar. Até eu vou demorar ali. Abacuque 3,17. Amém? Ó, ele tá afiado, hein? Foi na sorte, meu irmão. Amém. Eu devia ter marcado, não vai passar vergonha. Olha. Passei vergonha, ô meu pai. Já pensou o pregador não conseguir abrir a Abacuque? Abacuque. Abacuque 3,17. Abacuque 3,17. Todo mundo encontrou? Mas parece que dessa vez foi mais rápido que eu. Só porque eu desafiei. Vamos lá, falta só a Samira. Abriu? Vamos lá. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Agora vamos mudar um pouquinho isso aqui. Mesmo que a doença não cure, mesmo que o emprego não chega, mesmo que falte alimento na tua mesa, mesmo que tudo à tua volta dê errado,
mesmo que você seja acusado, defamado, apontado, mesmo que você sofra, mesmo que você morra, mesmo que você desagrade as pessoas que estão à sua volta. Porque mais vale agradar a Deus do que agradar ao homem. Mesmo assim, irmãos, nos alegraremos no Senhor e exaltaremos o nome dele. Porque toda honra e glória é do Senhor. Amém?